e serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. A linguagem aqui refere-se a 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou seja, 1260 dias. É interessante que na profecia eles não usam termos corriqueiros. Quando a profecia fala de tempos proféticos, ela não usa o termo comum que nós usamos para se referir a ano. Aqui não diz assim, ó, daqui a 3 anos e meio, ou 1260 dias. Ele prefere uma linguagem figurada, um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele não fala de 2.300 dias, ele fala 2.300 tardes e manhãs. Ele não fala de 1.260 dias, ele fala 42 meses. Então, a linguagem profética, quando se refere a períodos proféticos, usa a linguagem figurada. Quando se refere a períodos literais, usa a linguagem comum. Então, é um bom indício de que esse tempo aqui não deveria ser entendido como 3 anos e meio literais, mas sim um período profético. E aí depois, o que diz o texto? Mas o juiz estabelecerá, depois do período de dominação desse poder, de 1260 anos, o juiz estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Então, logo depois do fim do domínio desse império, desse poder, começaria o juízo de Deus, o julgamento no céu. E sob a égide desse pequeno chifre ocorreria uma terrível traição à palavra de Deus, principalmente o plano da salvação. Em Atos 16, versículo 30, diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É assim simples. Mas o homem diz assim: não me é suficiente, eu preciso completar esse negócio. Esse negócio está muito fácil. Vamos dificultar isso aqui. E foi exatamente o que fez o homem do pecado, o filho da perdição. Ele complicou. E no Apocalipse, essa forma de complicar a mente das pessoas é usada uma figura, é dada uma taça de vinho da sua prostituição. Os reis da terra, os homens do mundo, estão embebedados com o vinho de Babilônia. Essas heresias, esse desviar do foco de Cristo para o homem, da fé para as obras, é o vinho de Babilônia, que deixa as pessoas tontas. E eu costumo dizer, né, a gente tira a pessoa de Babilônia, mas muitas vezes não consegue tirar a Babilônia da pessoa. Então é tão forte isso, que a gente precisa se examinar para ver se nós não temos alguns princípios e alguns pontos de vista nossos que não são ainda fruto dessa contaminação, deste vinho, se não é ressaca dessa bebedeira que nós tomamos quando éramos de Babilônia. Por quê? Foi uma obra tão bem feita que afetou o mundo todo, para poder denegrir uma coisa que é tão simples, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Daniel profetizou que surgiria um poder enganador que lograria homens e mulheres e os levaria a abandonar a verdade e a Cristo Jesus. É interessante, ele começou perseguindo, mas depois ele conseguiu, ele disse assim: não, pela força não dá, é mais fácil pela razão. E foi assim que ele fez a sua obra. Quem é esse poder? Quando surgiu? Quais os conhecimentos que temos sobre a apostasia do cristianismo? O próprio texto bíblico nos dá indício. Quanto aos 10 chifres, as 10 pontas daquele mesmo rei, se levantaram 10 reis. E depois deles, ora, se a Europa foi dividida no ano 476 em vários reinos, depois desta data se manifestaria esse poder, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. O pequeno chifre misterioso surge entre 10 chifres, no meio daqueles reinos, e surge depois dos 10 chifres. Ele surge no meio deles, mas depois deles. E ele destrói 3 chifres, ou 3 daqueles reinos. O texto bíblico diz que tem olhos como os de homem e fala grandes coisas. Os olhos nós temos que entender entendimento, né? Os olhos tendo iluminar os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos. Então é a visão espiritual. E qual a diferença entre esses 10 chifres e o chifre pequeno? Os 10 chifres eram poderes de índole política. O chifre pequeno é um poder religioso. Então por isso que o texto bíblico diz que ele era diferente dos demais chifres. E o texto bíblico também diz que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Um poder político religioso, suas principais características: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os santos, os tempos e a lei. Ele blasfemaria contra Deus.
E a maior blasfêmia que eu acredito que o Império Papal declara é ser infalível. Umas vezes eu li uma entrevista com o Papa João Paulo II nas páginas da revista Veja, e o jornalista perguntou para ele: vem cá, é verdade que vocês acreditam que o Papa é infalível? E ele falou: como Karol Wojtyla, eu erro, eu sou ser humano, mas ex cátedra, ou seja, investido na autoridade papal, eu sou infalível. Tanto é que o Papa não fala nas encíclicas, nas cartas que ele manda para as igrejas, ele não diz eu, Papa, ele diz assim nós, porque ele acredita que está falando em nome do Espírito Santo também. Então, as cartas dele são tão autoritárias, têm a mesma autoridade, deve ser respeitado da mesma forma como nós respeitamos a Bíblia, porque são tão inspirados quanto a Bíblia. Então, no momento que a pessoa se põe no altar e diz que pode transformar farinha, água e suco de uva ou vinho em carne e sangue de Deus, só pode ser blasfêmia mesmo, né? Nós construímos Deus, só pode ser blasfêmia. E o pior é que o sacrifício que deve ser feito, a missa que deve ser feita todos os dias, ela desvia o povo de olhar para Jesus que está no céu intercedendo por nós. Ela não serve como objetivo de focar em Cristo, é focar no homem. Na Igreja Católica, as pessoas não cultuam a Deus, elas assistem o sacerdote cultuando a Deus. Na Igreja Católica, o padre é um sacerdote que faz um sacrifício incruento. E ele é que cultua a Deus, ele é que intercede pelas pessoas, porque ele tem a autoridade de perdoar pecados. Então é ele que está cultuando a Deus. As pessoas estão apenas assistindo ele cultuar a Deus. Da mesma forma como acontecia lá no santuário terrestre. Mas nós estamos na nova aliança. E na nova aliança todos nós somos sacerdotes, todos nós somos presentes de Deus, todos nós cultuamos a Deus. É diferente. Mas o objetivo do enganador qual era? Era confundir a mente das pessoas. E o exército lhe foi entregue, diz o capítulo 8, com sacrifício contínuo por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Veja, aquilo que no capítulo 7, versículo 25 diz que é tentar mudar os tempos e a lei, aqui no capítulo 8 é lançar a verdade de Deus por terra. E além disso, ele fez isso e ainda foi bem sucedido, porque o mundo todo segue direto e indiretamente o pensamento da Igreja Católica com respeito à salvação. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, o que seria lançado por terra é a palavra de Deus. E os homens são hoje desafiados a fazer o seguinte. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. A religião que a Igreja Católica criou na Idade Média é religião humanista. Ela aparentemente é focada em Deus, mas não. Na verdade é focada no coração do homem. Ela atende o coração e os desejos do homem. Ela foi forjada à semelhança do homem. Ela foi talhada para agradar a vontade do homem. Como é que o homem pensa que tem que ser salvo? Foi assim que foi criada a filosofia de salvação da Igreja Católica, que é totalmente contrária à vontade de Deus. Por isso que nós temos um desafio. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E Jesus disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E em Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala de uma forma mais dura. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdadeira origem dessas heresias são os demônios. E aí, o profeta diz, depois de ver toda essa cena terrível, depois de ver que o domínio desse poder seria por mais de um milênio, 1260 dias ou 1260 anos, ele diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. Seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, depois de 1798, quando encerra o período papal, começaria esta cena. O capítulo 7 não diz qual é a data precisa do início desse juízo. Isso nós vamos encontrar no capítulo 8. Certo? Que é o tema do nosso próximo estudo. O julgamento que ocorre no santuário celestial
É o chamado de retorno à Bíblia, é o chamado para ver a verdade, para restaurar a verdade. E é interessante que, depois que é estabelecido o juízo, diz que o ancião de dias é visitado por um semelhante ao Filho do Homem, que vem sobre as nuvens até ele. E o que acontece com ele? Ele recebe o reino. Irmãos, no capítulo 7 de Daniel, ele diz assim, ó, versículo 9. Ele diz assim, verso 11: Então esteve olhando por causa dos 10. Verso 13: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao oceano de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que os povos, nações dos homens, todas as línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Na visão, ele vê agora o Filho do Homem recebendo o trono e o domínio sobre o mundo. Mas na explicação que o anjo dá, que está no versículo 26, ele diz assim, ó: Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Na visão, ele vê Jesus recebendo o domínio sobre o universo. Mas na explicação da visão, ele diz que quem recebe o domínio é Jesus, o povo dos santos do Altíssimo. Por quê? Porque agora, nesse momento, Jesus está recebendo o reino de Deus nas suas mãos. Jesus está fazendo juízo para definir quem vai fazer parte desse reino e quem não vai fazer parte. Ele está recebendo o reino de Deus por procuração em nosso lugar. Ele está diante de Deus tomando posse do universo em nosso lugar. Nós não podemos estar lá no céu para receber isso, mas ele está em nosso lugar. É por isso que na visão aparece ele como recebendo o juízo, e na explicação aparece os santos do Altíssimo recebendo o domínio. Na verdade, ele está no nosso lugar intercedendo por nós. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que aquele que está escrito em Cristo, nenhuma condenação há. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos sendo representados diante de Deus por ele, e ele está recebendo o reino de Deus em nosso lugar. E Deus vai dizer alguma coisa para Jesus que não seja o sim? Ou Deus vai dizer não para Jesus? É lá que Deus vai dizer sim. Portanto, nós temos a certeza de que o reino de Deus vai ser nos dado. Basta que nós creiamos na palavra de Deus. Nós temos esta noite a opção. Nós estamos oferecendo para ti a possibilidade de você receber a vida gratuitamente através de Cristo Jesus. O inimigo de Deus tenta de todas as formas te enganar, te afastar da verdade, te corromper, desviar teu olhar de Jesus. Mas se você abrir seu coração para Jesus, ele agora vai entrar no santuário celestial, vai entrar no segundo compartimento, vai entrar na presença de Deus e vai em teu lugar interceder por você e receber o reino de Deus em seu lugar. Por isso que ele prometeu para os discípulos a promessa que se estende a nós. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na minha casa dos meus pais há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Essa frase, vou preparar-vos lugar, é uma referência ao juízo. Para que quando ele diz: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus agora vai voltar apenas para que possamos pessoalmente tomarmos posse. Então, de direito, nós temos posse do reino de Deus. Quando Jesus voltar de novo, nós vamos ter este reino por fato. Vai ser nosso reino de fato. Que Deus possa abençoar você a entender essa grande verdade da obra que Jesus está fazendo em seu favor no santuário celestial, e possa abrir seu coração para recebê-lo como seu Salvador, para que ele possa receber você como seu filho. Amém? Agradecemos a Deus por essa mensagem. Acredito que cada um nessa noite pôde conhecer um pouquinho mais das profecias,
e que não fique só apenas no conhecimento, mas que nós possamos colocar em prática e assim abreviarmos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar novamente o conjunto de cordas, a igreja de Botiatuba, e eles irão louvar a Deus nessa noite, através dos seus instrumentos.
Ajoelhemos para a última oração. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos tanto sobre a Tua verdade, sobre os últimos acontecimentos, e temos certeza de que a Tua Palavra se cumpre e que ela é fiel. Nós pedimos que o Senhor abençoe a todas as pessoas que participaram desse culto, que assistiram tanto de forma virtual como presente, que a Tua bênção seja sobre cada família, sobre cada um dos irmãos que estão aqui, e que, como está prometido, o estudo dessa profecia, dessas palavras, possa produzir um revivimento no meio do Teu povo. Eu te peço isso por Jesus Cristo. Amém. Assim, no doce nome de Jesus, nós iniciamos este culto e agora concluímos. Que Deus nos abençoe. Amém. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos os nossos irmãos, os irmãos de Botiatuva, o conjunto instrumental, por apresentar esses belos hinos. Gostaríamos de agradecer também os nossos amigos através da internet que nos assistiram. Nós tivemos 13 acessos: São Paulo, Macaé, Rio de Janeiro, Teixeira, Paraíba, Campinas, São Paulo, Vitória, Espírito Santo e Curitiba, Paraná. Gostaríamos de lembrar que o estudo do capítulo 8, que seria no próximo domingo, como nós vamos ter uma programação especial em Botiatuva, nós vamos transferir do dia 24 para o dia 31, o domingo do dia 31 de maio. Vamos continuar os nossos estudos do livro de Daniel. Agradecemos a presença de todos.